também deve estar o Ronaldinho e o Assis. Olha, quem tem um irmão como o Assis não precisa de inimigo. De mais nada. Dona Magda, a minha manchete é: depois de 6 meses, eles estão de volta, chegaram hoje aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, às 16 horas mais ou menos. Vamos relembrar aqui, porque a gente acompanhou o caso desde o início, né? Eles foram contratados por uma empresária, então, na oportunidade, uma empresária muito famosa do Paraguai e na América do Sul. Ela agora encontra-se foragida, continua famosa, mas por outros motivos. Ele foi contratado em março para estampar uma campanha que começaria lá, e se estranhou muito porque ele entrou no país com passaportes. Imediatamente a imigração lá percebeu que os passaportes eram falsos, mas como o aeroporto, olha o que é a figura do Ronaldinho, já há tantos anos sem jogar bola, mas por ter sido uma estrela mundial, né? Acho que é um superstar, o Ronaldinho. Depois vou acrescentar uma coisa. E aí o aeroporto lotado, passaram para não criar o embaraço, deixaram ele chegar no hotel. Quando ele chegou no hotel, chegou a Polícia Federal deles, né? E aí levou preso. Num primeiro momento, eles fizeram um acordo com a Procuradoria, imaginando que iria se resolver. E até pela figura proeminente que é ele, né, por saber-se que ele não era um delinquente, se fez um acordo. Estava tudo funcionando quando se chegou na mão de um juiz que, para ele, é como o Marconi, né? Não se trata de ser jogador de futebol, não era, né, Marconi? O juiz não quis saber se ele era uma estrela mundial, não era. Ele viu que eram passaportes falsos, né? Que eram passaportes falsos, e ele não aceitou uma simples comunicado do próprio Ministério Público deles que queria fazer o acordo. E aí disse que queria investigar, porque estava ali dentro não só os passaportes falsos, mas envolvia um funcionário público importante do Paraguai que participou daquela elaboração daquilo. Havia uma lavagem de dinheiro, porque esta empresária mexeu milhões de dólares que estava trazendo, então estava no meio da investigação e não se podia aferir se ele estaria no meio ou não, se a simples participação dele teria sido. É isso que ocorreu. Então, eu digo, é um juiz sério. Se o Paraguai não tem uma tradição, talvez porque nós tenhamos aqui esse preconceito com o Paraguai, mas ele mostrou que lá a coisa é bem mais séria. Em abril, o juiz, então, concedeu a prisão domiciliar aos 2 ex-atletas, permitindo que eles fossem para um hotel, mas pagando uma quantia de 8,9 milhões. É isso sim. 8.900.000 reais foi o que eles pagaram para poder aguardar num hotel. O hotel estava fechado, um hotel de luxo, cujo dono é um proprietário, um dos diretores do Barcelona lá. Então eram só eles no hotel. Não foi um período muito ruim, porque as informações que se tem... Eles se divertiram, fizeram campeonato. O Pesterê era de dar inveja. Mas, olha, eu tenho inveja dessa gente, sinceramente. Quem perde o direito de ir e vir, sabe que mesmo sendo com televisão, com isso, com aquilo, perder o direito de vir não há nada mais sagrado. Mas a verdade é que é isso. Concluiu-se as investigações, essa é a parte boa, concluiu-se a investigação, primeiro, que os dois não participavam da grande lavagem de dinheiro, da grande corrupção que existe no Paraguai, e isso será um problema que o Paraguai irá investigar. A participação deles foi do irmão, uma participação maior, porque o irmão sabia que o passaporte não era. E o Ronaldinho é o Ronaldinho, né? O Ronaldinho é o Ronaldinho. Eu já contei aqui que participei de uma reunião com o Assis e o Ronaldinho, quando da contratação do Grêmio. Foram 8 horas de reunião. O Ronaldinho só foi falar no intervalo, quando a gente para a reunião, o homem que se reúne só fala de mulher. Foi a única vez que o Ronaldinho falou. O resto é o Assis. O resto, por isso que da vida deles, a penalidade do Assis é maior que a do Então o Ronaldinho, ele terá que apenas, durante 1 ano, se for se afastar do Brasil, comunicar às autoridades paraguaias. Mas o Assis foi condenado, entre aspas, mas ganhou o direito de ficar solto, porém a cada 4 meses ele tem que se apresentar e dizer onde está. Os passaportes não foram liberados nesse sentido. Então é um alerta para as figuras públicas que entregam as suas vidas aos empresários. No caso aqui até um irmão, né?
O Assis sempre cuidou da carreira do Ronaldinho desde a tenra idade. Mas é importante, eu acho que a lição que fica para o mundo é que mesmo que tu seja um superstar, tu seja um popstar, tu pode ser a maior figura, em algumas localidades, se for seguir a legislação, tu ficarás passando por esses 6 meses preso. Eu penso um pouquinho ao contrário do Dr. Rush, pelo seguinte, eu conheço o Ronaldinho tem que ter um tratamento diferenciado, porque o Ronaldinho trouxe uma alegria de uma Copa do Mundo para 200 milhões de brasileiros, e esses políticos, Lula, Temer, Dilma, Collor, que roubaram muito mais que o Ronaldinho, e estão aí dando entrevista na televisão. Ronaldinho é, depois de Pelé, o rosto brasileiro mais conhecido no planeta. E uma notícia boa, como existe justiça no mundo, os patrocinadores dele estão voltando tudo. Vamos deixar bem claro o seguinte, o Ronaldinho não roubou de ninguém. Ninguém Nunca roubou nada. É porque nessa coisa de elencar pessoas que roubaram o país, ele não tem nada a ver com isso. Eu gostaria de complementar o comentário do Ruschel em relação a essa questão da relação familiar, né? Como quando se confunde com um negócio é complicado, especialmente nas profissões em que, como futebol, ou quando é um dom natural, que a pessoa vem evoluindo e demonstra um talento, daí pega o irmão ali para fazer. Mas como isso pode ser um grande tiro no pé? Porque é um momento em que tu, assim como nas empresas, às vezes a questão familiar é complicada, ser agenciado pelo irmão mais velho, no caso, não vou nem falar desses, mas genericamente, hipoteticamente, pode ser muito complicado. Então fica também para reflexão, se não é bom ver com os olhos mais profissionais desde o início para depois não dar uma ruptura familiar. Pior é que o empresário profissional rouba mais dele que o irmão. O irmão fica em casa. Mas só porque a pessoa é famosa, ela não tem uma salvaguarda para fazer o que ela quiser. Mas deveria ter. Porque ele trouxe uma alegria ao país. E esses caras que alegria trouxeram para o país, esses deputados, senadores. É a opinião do Chicão. Não é a opinião minha. Claro. E outra coisa, Rubinho Barrichello, que é ridicularizado aqui, se ele morasse no Peru, na Argentina, ele era nome de cidade. Aqui que tu diz é no Brasil. Brasil. Aqui não valoriza ninguém aqui. Só porque o cara não ganhou o campeonato da Fórmula 1. Então ele tem direito a cometer um crime, então. Ele nunca cometeria um crime. O cara tem um deslize. Não vamos fugir da linha então, de... Então todos os caras da Lava Jato tinham que estar na cadeia hoje. Sim, mas todos os caras da Lava Jato têm vindo estar na cadeia.